A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 37 de 2015 da CDH, de minha autoria e da senadora Regina Souza, para debater sobre a pesquisa divulgada pelo IPEA sobre a efetividade da Lei Maria da Penha. Esta audiência será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Por isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, no link bit.ly audiência interativa e do Alô Senado, através do número 0800 61 22 11. Para mim é uma grande satisfação, eu e a senadora Regina, que aprovamos esse requerimento de audiência pública para convidar aqui duas pessoas que têm todo um trabalho voltado para o combate à violência doméstica e de gênero. E aqui eu gostaria de convidar para compor a mesa a Aparecida Gonçalves, que é secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Secretaria de Política para as Mulheres. Tenho acompanhado de muito perto o trabalho da SPM, e aqui registra a presença também da nossa amiga Regina, e vemos o compromisso que a Secretaria de Políticas para as Mulheres, também na pessoa da ministra Eleonora Menecute, que vem desenvolvendo ações, que vem consolidando atividades importantes para o enfrentamento da lei da violência contra a mulher. E gostaria de convidar também para compor aqui a nossa mesa de discussão, Dr. Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, que é o diretor de Estudos e Políticas de Estado das Instituições e da Democracia do DIEST, do IPEA. Convido os dois para comporem aqui a mesa, para que a gente possa iniciar os nossos trabalhos da audiência pública, considerando que logo mais às 10 horas nós teremos a sabatina do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Por esta razão, nós vamos ter que ficar aqui um tempo limitado, mas vai ser muito bom a participação de todos aqueles que quiserem está interagindo conosco nessa discussão. Quero cumprimentar aqui jornalistas, assessores, representantes de movimentos de luta pelos direitos das mulheres, de combate à violência doméstica e familiar. E, de imediato, já passo a palavra para o doutor Daniel Ricardo, que é diretor dos Estudos e Políticas de Estado, que é o coordenador dessa pesquisa tão importante que revelou a efetividade da Lei Maria da Penha. Com a palavra, doutor Daniel Ricardo. Muito obrigado, senadora. Para mim é um prazer, uma honra, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz, né? Agradeço a presença de todos também. Dizer que voltar aqui a essa casa, exatamente há um ano atrás eu estive aqui e nós falávamos do compromisso do IPEA com essa questão tão importante que é a questão da violência doméstica, né? E para mim é uma satisfação voltar um ano depois aqui e trazer 3 trabalhos que fizemos nesse período que eu vou apresentar aqui em 20 minutos, não sei, que vão ser baseados nesses 3 trabalhos, né? Então é uma felicidade, né? Deixa eu ver se eu me entendo aqui. Sim. Então, basicamente, na minha fala, eu vou me ater a falar 5 pontos, basicamente, né? Em primeiro lugar, eu vou falar dessa Lei Maria da Penha, né? Que foi um marco. Sobre vários pontos de vista, foi um marco. Eu diria até que a história do Brasil, em relação a esse tema da violência doméstica, ela pode ser contada em 2 partes, AL e DL. Antes e depois da lei. Eu acho que essa lei, ela realmente tira a gente da idade das trevas, da idade média, da desigualdade de acesso à justiça em relação à questão de gênero e coloca-nos no outro patamar. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa lei e da Lei Maria da Penha e, em segundo lugar, vamos falar um pouco da institucionalização dos serviços que eram descritos na lei. Vamos falar um mapeamento no território nacional. Em terceiro lugar, vamos falar da efetividade da Lei Maria da Penha, segundo a análise que nós fizemos no IPEA.
E, por fim, vamos falar de algumas questões ainda que faltam, e faltam muita coisa ainda, temos que caminhar nessa estrada aí, e quando segue as conclusões. Então, esses 3 trabalhos que eu mostrei aqui são esses que estão aí, que servem como referência. Então, ali estão os trabalhos que eu mostrei. Basicamente, a gente, segundo o IBGE, a cada ano, cerca de 1.200.000 mulheres sofrem agressões. Segundo algumas estimativas que nós fizemos no IPEA, a cada ano, 500.000 mulheres são estupradas, em que 52.000 desses casos chegam ao conhecimento da polícia. Então, nós estamos falando de um cenário realmente trágico, não há outra palavra, em que as vítimas, elas são as mulheres, sem dúvida, mas, além disso, a vítima, eu considero que seja também toda a sociedade brasileira, porque quando a gente tem a linguagem da violência doméstica, essa linguagem, ela geralmente não fica circunscrita às paredes do lar. Quando nessa família, onde há violência doméstica, há uma criança, essa criança, ela aprende a linguagem da violência, e quando ela vai às ruas e ela tem um conflito, e ela vai resolver o conflito como? Na base da violência. Ora, se essa criança, ela tem uma arma de fogo em mãos, ela mata o outro. Se esse outro pertence a uma gangue, a gente começa um processo de vinganças recíprocas. Então, lá na frente, nós estamos falando de várias mortes, vários assassinatos que aconteceram, onde a gente perdeu o fio da meada, o começo dessa história que nasceu lá dentro do lar. Então, o combate a essa questão da violência doméstica, o enfrentamento é fundamental. E a violência doméstica, ela nasce e é legitimada pela cultura patriarcal, pela ideologia patriarcal, que está não só arraigada na cultura, está entranhada nas diversas expressões culturais, por exemplo, na música. Se a gente for analisar as várias músicas que nós tanto gostamos, como da Mulata Assanhada, da Genis, e várias outras músicas que a gente poderia pensar aqui, a gente vê lá a cultura do o machismo presente ali, né? Então, essa ideologia patriarcal que ela empregue na cultura, ela naturaliza, de alguma forma, a violência doméstica e legitima, não só no que diz respeito às várias expressões culturais, mas, inclusive, no próprio seio de funcionamento do sistema de justiça criminal. Então, quando a gente vai olhar o sistema de justiça criminal, a gente vê que até outro dia, até a década de 60, se aceitava matar em legítima defesa da honra. Hoje, isso já passou, mas ainda tem uma flexibilização dessa ideia, que é quando a mulher ela sofre violência doméstica e chega nas delegacias, muitas vezes há aquele ar de deboche em que ela tem alguma parcela da culpa. Né? Então, até a década de 70 também, o meio jurídico discutia se o marido podia ser acusado de estuprar a própria esposa. Aí uns diziam que sim, outros que não. Até 1995, ou seja, mesmo depois da Constituição Cidadã, a mulher não poderia prestar queixa na delegacia. Isso era um artigo lá do Código do Processo Penal que simplesmente foi suprimido apenas em 95. Até 2009, ou seja, nós estamos falando de ontem, o estupro era um crime contra os costumes, não era contra a dignidade e liberdade sexual. Então, nós estamos falando de uma história trágica e uma história que começou a ser mudada, superada essa página apenas ontem com a Lei Maria da Penha. Precisou de uma mulher forte como a Maria da Penha sofrer reiteradas tentativas de homicídio, sobreviver, para sermos condenados na OEA, e isso servir como um catalisador para os movimentos sociais. Então, a Lei Maria da Penha, a meu ver, ela é o marco, porque ela representa, antes de mais nada, um amadurecimento democrático, da comunhão entre os mecanismos de participação e de representação política. Ela não foi uma lei baixada de cima para baixo, ela foi uma lei que nasceu dos movimentos sociais, ela foi uma lei que foi discutida pelos operadores do direito, ela foi uma lei que chegou a essa casa, ao Congresso, foi debatida nos vários órgãos do Estado. Então, ela é uma lei assim revolucionária sob esse ponto de vista.
E é revolucionária também porque ela não se deixou seduzir pelo canto da sereia, que é tão presente nos dias de hoje, quando nós falamos de política penal, que é se pensar em resolver os conflitos na base de aumentar a punição, prender, botar todo mundo na cadeia. Então, a Lei Maria da Penha, ela fala, assim, da punição, que era necessária, mas ela vai muito além. Ela fala de prevenção primária, secundária e terciária. Então, e ela cria, além disso, os mecanismos para gerar essa efetividade. Então, a efetividade da lei, como é que a gente pensa que a lei, quais os canais de funcionamento que fizeram com que a lei tenha efetividade do ponto de vista teórico? Temos esses 3 canais. Do ponto de vista da prevenção primária, ela certamente gerou um efeito de dissuasão ao eventual perpetrador de violência contra a mulher. Né? Por quê? Porque aumentou a pena, aumentou o custo da punição, mas aumentou também o empoderamento da mulher. Então, na medida que o agressor ele seria rapidamente retirado do ambiente familiar, isso cria condições mais propícias para a mulher denunciar. Então, a probabilidade e o custo da punição aumenta e isso possivelmente criaria um efeito de dissuasão. Mas, além disso, tem a prevenção secundária. O que é isso? Uma mulher que que apanhou algumas vezes, ela antes continuava apanhando. E antes da Lei Maria da Penha, quando muito, o agressor era enquadrado na Lei 9.099 de crimes de baixo potencial ofensivo. E se fosse condenado, o que acontecia raras vezes, ele pagava umas cestas básicas e ia embora. A lei, ela cuida da punição, mas, ao mesmo tempo, ela retira o agressor daquele ambiente. Tirando o agressor daquele ambiente familiar, essa mulher ela foi poupada de sofrer inúmeras seviças, outras violências e, eventualmente, a sua própria morte. Né? Agora, a efetividade da lei ela depende de uma compreensão por um lado, subjetiva e simbólica do que a lei traz no seu bojo. E, por outro lado, ela depende da institucionalização dos serviços que são previstos na lei. Da compreensão subjetiva, a gente diz o seguinte, a Lei Maria da Penha é certamente a lei mais conhecida no Brasil. E as pessoas pararam de dizer o seguinte, olha, agora bater em mulher dá cadeia. Né? Então, existe uma subjetividade acerca do que os eventuais perpetradores poderiam sofrer de punição. Por outro lado, ela tem um mecanismo simbólico muito forte. Ela vem para desnaturalizar a violência contra a mulher. Então, a mulher, agora que era vítima, ela é vítima sempre. Ela nunca pode ser culpada. Ela não deve se sentir culpada de forma alguma porque ela usou roupas de um jeito, ela se comportou de um jeito ou de outro. Não, é a mulher que foi agredida, ela é vítima sempre, e a Lei Maria da Penha ela traz esse simbolismo muito forte. Por outro lado, para que o funcionamento da lei ela seja efetivo, depende da institucionalização dos serviços previstos na lei. Que serviços são esses? Foram vários serviços que a lei ela previa e que passaram a ser criados, como casas de abrigo, como várias juizados especiais, DEANs, então, promotorias especializadas, defensorias especializadas. Então, quanto mais organizada estiver a sociedade local, no sentido de prover esses serviços, mais condições a mulher tem de escapar, de sofrer dessas reiteradas violências, e mais chance também o agressor tem de, eventualmente, ser punido. E, se ele percebe que isso é uma realidade naquele local, isso cria um efeito de dissuasão geral. Muito bem. Mas o que é que foi feito em relação à institucionalização dos serviços? Então, nós fizemos um mapeamento lá no IPE com os dados da SPM e da ONU Mulheres e vimos o seguinte, que foi um trabalho, eu imagino, e está aqui a secretária Aparecida, que não vai me deixar mentir, mas foi um trabalho hercúleo, um trabalho brilhante, porque tratar de um país com dimensões continentais como o Brasil e ir nos rincões e tentar institucionalizar esse serviço não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, depende de uma grande capacidade de articulação, com vários atores na sociedade.
Foi feito, muita coisa foi feita, mas o que nós vamos ver aqui é que ainda falta muita coisa a fazer. Por exemplo, quando a gente olha ali os organismos de política para as mulheres, eles foram instalados em 10% dos municípios brasileiros. Quando nós vamos olhar a distribuição espacial das casas de abrigos, elas estão ali em 1,3% dos municípios. Quando a gente vai olhar as delegacias, as DEANs, elas estão em 6,5% dos municípios. Quando a gente vai olhar a institucionalização no sistema de justiça, pegando aí a Justiça, o MP e a Defensoria, a gente vê que os números estão sempre abaixo de 1% dos municípios. Então, nós estamos falando que falta muita coisa ainda a ser feita e que depende desse trabalho de articulação. Por outro lado, nós percebemos que há uma maior institucionalização desses serviços exatamente nas regiões Sul e Sudeste, que supostamente são as que são mais, têm uma renda per capita maior, tem um nível de desenvolvimento maior. Então, a gente tem várias regiões do Brasil, lá pelo interior, né, nos chamados rincões, onde muito falta ainda a ser feito aí, né? Falando um pouco, então, do nosso trabalho para avaliar a efetividade da Lei Maria da Penha. Basicamente, nós nos defrontamos com dois grandes desafios aí. O primeiro é o desafio dos dados, achar uma boa medida de violência de gênero. E, em segundo lugar, é a gente conseguir construir o que a gente chama de um modelo contrafactual que isole outros fatores que causam a violência contra a mulher para a gente saber qual é o efeito da lei que é feita para quê? Para coibir violência doméstica. Então, é fazer esse modelo. Voltando ao primeiro ponto da medida de violência doméstica, tipicamente a gente poderia imaginar que o fenômeno da violência de gênero ela segue em ciclos, né? Então, os especialistas no assunto falam que geralmente há 3 ciclos, primeiro um ciclo inicial, onde começam as agressões menos graves, pressão psicológica, coerção moral, quebra de objetos. Eventualmente, esse ciclo ele se acirra para as agressões mais severas, e aí envolve estupramentos, espancamentos, estupros, e eventualmente aos homicídios. Há homicídios que são premeditados e há homicídios que seguem como um incidente de uma violência mais grave, né? A gente gostaria de observar essa pirâmide aí, ou seja, observar e ter nos dados. Só que, infelizmente, não temos dados para isso, né? A gente só consegue olhar aquela pontinha que são os homicídios. Então, se a gente imaginar essa pirâmide como aquele 1.200.000 agressões que as mulheres sofrem a cada ano, que o IBGE estimou, a gente conhece só a pontinha ali da pirâmide, que são as 5.000 mulheres que são assassinadas a cada ano, mais ou menos, né? Então, a gente conhece, se a gente pensar essa pirâmide como um iceberg, a gente consegue visualizar apenas a ponta do iceberg. Então, a nossa estratégia é o seguinte, é ver se a Lei Maria da Penha ela gerou impactos para dissuadir, para evitar, para coibir os homicídios de mulheres por questões de gênero. Então, nós estamos olhando a pontinha dessa pirâmide, mas sabendo que, se a gente obtiver resultados ali, aquilo ali está expressando um resultado que diz respeito a centenas de milhares de agressões que acontecem a cada ano. Então, só para dizer em relação ao segundo ponto, a questão do cenário contrafactual. Muitas pessoas poderiam, nesse gráfico daqui, eu estou pegando a taxa de homicídios de mulheres a cada ano no Brasil. Então, existe um único trabalho que falou de avaliar, de medir o efeito da Lei Maria da Penha, mas, ao nosso ver, esse trabalho que foi feito, ele tem profundas limitações, porque a gente não pode olhar uma série temporal e olhar e dizer assim, está vendo, depois da lei, o homicídio de mulheres que não caiu. Primeiro, por que não pode? Porque dentro desse homicídio de mulheres, tem mulheres que estão sendo mortas ali por questões de gênero, e tem mulheres que estão sendo mortas porque se envolveram em questões de tráfico, de drogas, sofreram latrocínio. Então, a gente tem que separar os alhos dos bugalhos. E, em segundo lugar, avaliar o efeito de uma lei não é simplesmente olhar a série temporal e ver se caiu ou não caiu, porque vários outros fatores podem estar interferindo. Então, eventualmente, a lei pode ter puxado
a taxa de homicídios de mulheres para baixo, mas outros fatores empurraram no sentido contrário. A gente tem que expurgar essas outras causas. E, para isso, é necessário ter um modelo que a gente chama de modelo contrafactual. O que é que o modelo contrafactual diz? A questão, basicamente, e se a Lei Maria da Penha não existisse, para onde teria ido a taxa de homicídios de mulheres no Brasil? Esse gráfico é hipotético, né? Poderia ter, vamos imaginar que sem a lei a gente tivesse conseguido observar esse cenário, a taxa de homicídio de mulheres crescesse como aquela linha vermelha. Então vejam que, se essa fosse a verdade, a lei teve um grande efeito, porque sem a lei, os homicídios de mulheres teriam crescido muito mais. Mas será que isso é factível, Daniel? De onde você tira essa ideia de que os homicídios de mulheres poderiam ter crescido muito mais? Então, vamos olhar aquele gráfico que está ali embaixo, onde a linha verde são os homicídios de homens. A gente observa que, exatamente na segunda metade da década do 2000, a taxa de homicídios de homens também começou a crescer. Então, a nossa interpretação é que existem alguns fenômenos que começaram a atuar mais fortemente a partir da segunda metade da década e que influenciaram pelo aumento dos homicídios, tanto de homens quanto de mulheres. Que fatores foram esses? 2. O primeiro é o consumo de drogas ilícitas. Então, nós fizemos uma proxy, uma medida para avaliar a prevalência de drogas ilícitas no país, e de 2000 a 2011, segundo o nosso indicador, houve um crescimento de 700% na demanda de drogas ilícitas. E foi um crescimento que se deu no sentido da interiorização do país para cidades pequenas. Por outro lado, a partir da segunda metade da década também, a gente começa a ver uma lei também tão importante como a Lei Maria da Penha fazer água, que é a lei do Estatuto do Desarmamento. Então, você vê ali, 2007, é um ano que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal define que a pessoa que andar armada na rua, o Estatuto dizia que ela teria que ser presa e inafiançável. O Supremo disse que não. No Congresso, havia mais de 90 leis para descaracterizar o Estatuto de Desarmamento. Hoje mesmo, nesse momento, está sendo urdido o maior atentado contra a sociedade brasileira, que é o desmantelamento do Estatuto do Desarmamento, que está numa comissão especial lá na Câmara dos Deputados. Mas nós fizemos o nosso modelo contrafactual utilizando um método que a gente chama de modelos de diferenças e indiferenças. Basicamente, o que é em 1 minuto, para eu tentar finalizar aqui, não gastar muito tempo, desculpa, estou passando um pouco. Excelente. Obrigado. Então, basicamente, para explicar o que esse modelo faz, a gente gostaria de ter, basicamente, um grupo, você tem uma política que afeta as pessoas. A gente queria pegar grupos de pessoas iguais e, num desses grupos, a gente fazer a política funcionar e, no outro, não fazer. É o que a gente chama de grupo de tratamento e grupo de controle. E olhar como é que esse grupo de tratamento e de controle evoluíram antes e após a lei. Só que a gente não pode fazer isso porque a lei vale para todo mundo. Então, o que a gente fez? A nossa estratégia foi pegar como grupo de tratamento as mulheres, mortes, homicídios de mulheres dentro das residências, e o grupo de controle, homicídios de homens dentro das residências. Ocorre que homicídios de mulheres e homens, elas sofrem de forma diferenciada eventos que têm a ver com questões socioeconômicas e demográficas. Então, a gente teria que ter grupos parecidos para comparar. O que nós fizemos no modelo? Nós expurgamos todas essas possibilidades, ou seja, especificidades territoriais, regionais, que explica a diferença de homicídios entre homens e mulheres, diferenças socioeconômicas e demográficas que poderiam explicar, variação na prevalência de armas de fogo e bebidas alcoólicas que poderia explicar diferenças. E aí nós ficamos com um efeito líquido, como é que essa taxa de homicídios de mulheres variou em relação a de homens, antes e após a lei, expurgando todas essas outras questões que nós falamos. O resultado foi esse. O resultado é que a Lei Maria da Penha ajudou a frear os homicídios contra as mulheres. Se não fosse a Lei Maria da Penha, os homicídios de mulheres dentro das residências teria crescido 10% a mais ao que foi observado nos dados. Se a gente imagina que isso aconteceu naquela ponta do iceberg, imagino que centenas de milhares de casos de violência doméstica deixaram de ser perpetrados em função da Lei Maria da Penha. Agora, o que diz esse resultado? Isso é um resultado muito salutar, a meu ver, para dizer o seguinte: a lei foi uma lei excelente.
a política implementada também, sobretudo com a participação preciosa da Secretaria da Política para Mulheres, a política ela foi implementada na direção correta. Só que ainda tem muito a caminhar. Nós estamos apenas no começo dessa estrada. Esse gráfico aí é só para ilustrar um resultado que eu não trouxe equações aqui, que eu não iria encher o saco de todo mundo com equações, mas vocês veem ali que a linha vermelha é o homicídio de mulheres. Ela, depois da lei, ela ficou basicamente constante. E você vê que depois da lei, você vê que os homicídios de homens crescem muito mais. Se não fosse a Lei Maria da Penha, esses homicídios, aquela linha vermelha, acredito, teria crescido muito mais. Então, existe uma longa estrada a trilhar ainda, né? Não só a questão de que os serviços têm que ser expandidos para os rincões, para vários lugares do país, né? Que é um árduo trabalho, porque depende de articulação, depende da decisão também das prefeituras, tanto no executivo e também na questão judiciária. Mas também em relação aos serviços que já existem, há muita coisa a ser aperfeiçoada. Então, há lugares como Mato Grosso do Sul, outro dia nós conversamos lá com o promotor do Mato Grosso do Sul, se uma mulher ela entra para dar queixa, o caso dela vai ser apreciado apenas em 2016, ou seja, acabou a Lei Maria da Penha lá. Porque em 2016 aquele sentido de urgência se perdeu. Várias questões têm que ser resolvidas também na qualidade dos serviços, que ainda é muito ruim e que depende de treinamento, de sensibilização, de mais recursos, né? Mas, basicamente, era essa a mensagem que a gente queria dizer, e dizer o seguinte, que algumas questões ainda precisam de respostas. Que questões são essas? Primeiro, em que localidades seria prioritária a instalação desses serviços? Onde é o lugar mais emergencial, onde as mulheres estão sofrendo mais reiteradamente? Qual é a prevalência de violência doméstica que existe no Brasil e nas localidades? A gente não sabe. Como é que está se dando a prestação de serviços nesses locais? Estão adequados? Não estão? O que é que precisa melhorar? E, sobretudo, como induzir a institucionalização desses serviços, dessa política, nesses rincões aí. Então, são questões extremamente difíceis de responder, mas eu fico satisfeito, fico otimista, porque eu vejo e tenho acompanhado que a Secretaria de Política para Mulheres, junto com a Casa Civil, está fazendo um projeto de criar um sistema nacional de indicadores para monitoramento da violência doméstica, em que o IPEA está apoiando também essa iniciativa, e eu acredito que nós estamos no começo da estrada, mas a estrada está indo na direção correta, para a gente superar essa vergonhosa página que temos no Brasil de violência contra a mulher. Muito obrigado.